buenos dias, juízes e juízas do Ministério Público da capital de Florianópolis. Estamos a bordo da nave. Saímos da reunião nesta manhã, 6 da manhã, do porão do poço, do porão da nave, do porão do abismo, criado por juízes desta capital. E nós viemos para fazer perguntas aos juízes desta capital. Junto com o nosso carteiraço nas autoridades, vamos fazer as perguntas em nome do projeto Delinquência Zero nas instituições públicas. Em quais instituições públicas, Meg? No Ministério Público Estadual da Maconha. Por que da maconha, senhora? Está sendo pejorativa? Não. Estou reclamando de juízes que têm feito acusações do Ministério Público. Não são feitas do nada. Sempre tem um juiz dono da parada. Eu sou dona da nave. Eu estava no poço, no porão do poço da nave, arrumando umas engrenagens às 6 da manhã para vir fazer essa transmissão ao vivo diretamente deste projeto. E a pergunta para os juízes do Ministério Público é: como vai os inquéritos por Renato posicionar um cachorro? Renato posicionou um cachorro para atacar a senhora Ana Fortes. Como está o inquérito? Como está o inquérito dos juízes delinquentes do Ministério Público que não foram capazes de denunciar a senhora Vitória ao ler aquele boletim forjado por ela, que no dia de ontem nós lemos e mostramos nas nossas telas dos nossos escritórios de Projeto Delinquência Zero para juízes. Isso eu não preciso explicar, já expliquei em outros vídeos, que é água com azul de metileno. Para qualquer infecção que venha acontecer na minha garganta por eu estar extrapolando todos os níveis para botar esse projeto, extrapolando os níveis de fala, quantidade de fala diária e com indignação, para fazer perguntas aos juízes do Ministério Público, perguntas contundentes aos juízes ou ao juiz dono do Ministério Público. Sempre tem um dono lá. Sempre há um dono nesses Ministérios Públicos. A pergunta dos meus filhos para o Ministério Público é se o Estatuto ECA me livre. A pergunta dos meus filhos para o Ministério Público é se o Estatuto ECA me livre não tem condições nas suas leis e regras de pedir que a água das crianças volte. Enfim, eu tenho que dar uma checada aqui na outra linha de transmissão que insiste em parar, insiste em encher o saco. A tecnologia é muito boa, as limitações é que são ruins. Vamos voltar a transmitir para o nosso outro canal. O canal importante é esse, tem que ser transmitido pelos dois canais. Conseguimos regularizar o espaço no Google para poder continuar nossa experiência limitada, onde deveríamos ter o direito natural de ter uma experiência ilimitada. Voltamos a fazer a pergunta. A pergunta dos meus filhos, dos meninos, hoje de manhã, para o juiz dono do Ministério Público é: o senhor não conseguiu usar as leis do Estatuto ECA para regularização
do sistema independente de água da família, que foi extraído, roubado, arrancado pelos delinquentes, que são os mesmos que pedem o sequestro dos nossos filhos, são os mesmos que incitam a população a praticar os crimes de racismo contra nós, ostracismo contra nós, e também incitam a justiça em trabalhar contra nós, gerando ostracismo totalmente qualificado do estado de Santa Catarina. Meus filhos perguntam ao juiz: e não dá para usar esse estatuto ECA? Esse estatuto ECA não dá para ser usado para regularizar a água do papai e da mamãe? Não dá. É só para sequestro planejado. Quem são os donos do Ministério Público que assinaram esse sequestro planejado com o casal de sequestradores Elisete e Nando, através do Conselho Putelar, e a alteração do histórico do meu filho, que aos 13 anos, agora fazendo seus 16 anos, teve seu histórico alterado. Por que vocês alteraram o histórico escolar de uma criança, colocando séries que ela não fez na escola de vocês? Por que, seus canalhas malditos? Seus canalhas! Para justificar a pandemia, vocês são canalhas. E o Ministério Público é canalha, conivente com os canalhas do Conselho Tutelar e da Prefeitura, fazendo a corrupção institucional explícita. Vocês são coniventes com isso. Por isso ficam denunciando a família por causa de posicionamento de cachorro. Tô pejorativa hoje? Ô dono do Ministério Público, eu não tô só pejorativa, eu tô praticamente sem voz para demonstrar a criminologia concentrada no Ministério Público. Durante aquele abuso da lei, usurpação da justiça que eu li ontem, não é ainda o que escreveu os canalhas do Ministério Público. Isso aqui é apenas hoje perguntas ao juiz, e eu nem li o atentado ao pudor, atentado à família, que foi o trabalho desse Ministério Público. Quem é o dono? Quem é o dono? Sempre tem um juiz que assina. Ninguém manda nada de lá que venha do porão do poço e sem assinatura, senhores. Quem é o dono do Ministério Público que assinou aquela basura, aquele lixo de papéis? Será denunciado hoje. Hoje, durante o dia, seguirão as denúncias. É apenas a introdução de perguntas ao juiz. Por que alteraram o histórico escolar do meu filho? O histórico escolar que vocês fabricam na prefeitura municipal, que não condiz com o que ele tem estudado, não condiz com a revisão escolar feita pela família e não condiz com ele ter presença de 90%, acima de 90%, numa coisa que ele nunca frequentou. Seus mentirosos! Seus mentirosos! Professoras, canalhas, professoras mentirosas assinando o baixo-assinado ostracista da canalha Elisete, sob forte pressão de algo que ela e o macho tóxico construíram para esconder a sua tendência maléfica em possuições de criancinhas. Pé no freio, só na lenda. Pé no freio, só na lenda, senhores juízes. Pé no freio, só na lenda. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. BO da Elisete contra as crianças no dia 18/8/2023, se aproveitando da visita do Conselho Putelar, do relatório que foi fornecido para ela e da extração, logo, da família, para a juíza nos conhecer. Imagina que a juíza quis nos conhecer pessoalmente e não virtualmente, para garantir
a solidez do que estaria sendo avaliado. Juíza Mônica nos conheceu pessoalmente. Vejam bem, senhores, eu conheço as regras, eu conheço os donos do Ministério Público, eu conheço a falta de moral e ética de vocês. Pelos seus feitos, a voz vai embora. Eu vou ficar por mímica aqui. Pelos seus feitos, pelos seus escritos, pelos seus delitos, pelos seus feitos, eu conheço a moral deficiente de ordem, deficiente de leis, deficiente de justiça que vocês têm impregnado contra a nossa família e não contra os bandidos. Lembrando que Senhora Fortes, do posicionamento de cachorro, é uma delinquente que grita aos quatro ventos na presença de testemunhas que os meus filhos, eu sou uma vadia de concórdia, atropelam os meus filhos da trilha para dentro de casa, fazem conluio político para defender os roubos de Senhora Fortes e sua filha, junto ao roubo sendo extraído de volta da casa delas. Para onde? Para os donos, na frente das criancinhas. E isso não tem relevância para o ministério dos donos do Ministério Público, que não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento do que rola na comunidade, não tem autonomia em resultados e muito menos nas leis que escrevem. Senhores, eu tenho falado de neolibertinagem. Neolibertinagem. Através da libertinagem jurídica, através da libertinagem de um juiz, daquele juiz que comanda o Ministério Público e também comanda as audiências conciliatórias, que já é uma fraude do sistema, usar a neolibertinagem através da libertinagem, tentar a morte da família através da destruição da família, da interferência do Ministério Putelar, Ministério da Putela contra a criança e não a favor da criança. Vocês têm que entender que vocês estão usando uma parte da lei estúpida que vocês mesmos escreveram e não estão usando toda a lei no conjunto do próprio Estatuto ECA, o qual eu li. E nós não estamos aqui para, de um lado, a família pelear pelos próprios filhos e outro lado, o Ministério Público, Estado maldito, professores, baixo-assinado, Conselho Putelar e toda a força do Estado combatente à família. Isso é perseguição política? Isso é ostracismo judicial? Isso é criminologia concentrada dentro do Ministério Público, porque de alguma maneira esta mulher e mãe de família atingiu os pontos. Eu atingi os pontos da corrupção de vocês, da ilegalidade tóxica. Quando vocês fizeram o que fizeram naqueles anos, eu coloquei nome de promotores e juízes corruptos de outra jurisdição e de outras épocas e vou continuar calando a todos vocês. Calando a todos vocês com a verdade. Doutora Verdade. Doutora Verdade se impõe. Se impõe contra a ilegalidade tóxica, contra a injustiça, contra todas essas mazelas criadas pelo Estado para destruir a família catarinense, para destruir um Estado eficiente, para destruir quem produz e cochechar, transformando cada vez mais a população inútil. Quando nós realmente precisávamos das ajudas, elas não existiam para nós, só para os amigos do rei, só para os amigos do dono do Ministério Público do momento. Então agora, senhores, família Arquitetos não quer ajudas, família Arquitetos não quer CRAS, família Arquitetos não quer Conselho Putelar e levanta o projeto Pais Conscientes,
contra a coletividade tóxica, contra juízes donos do Ministério Público e contra o Conselho Tutelar, ao ponto de pedir ao governador o fechamento do Conselho Tutelar, pedir interferência imediata do governador do estado de Santa Catarina, senhor Jorginho Melo. Cadê você? Cadê você? Pé no freio, só na lenda, meu amigo. E pedir para que o dono atual do Ministério Público de Santa Catarina, o dono atual da Vara da Infância e Juventude, Ministério Público, se manifeste imediatamente em indiciar todas as pessoas que assinaram, já está assinado, já mostrei, o tal manifesto ostracista e comunista contra esta família. Aquilo é totalmente ilegal, é totalmente inconstitucional e a vagabunda politiqueira, a tal professora aposentada, bandida da quadrilha de sequestro contra os nossos filhos, formadas por vizinhos, que também veio armada na porta da nossa casa. As únicas intenções dela era coagir pessoas e coagir o próprio Ministério Público, para que lá em cima, na ponta da linha onde ela está aqui, ó, cruzando as instituições, para consumar o ato de terrorismo máximo, que é sequestro dos filhos dos pais, usando todas as leis, usando a ordem, usando a força. Senhores, pedimos a prisão dela através desse mesmo Ministério Público. Senhores, pedimos que o governador interceda imediatamente, visando que a família, como pode avaliar a própria polícia especial, as forças que nos conduziram, a própria juíza que nos conheceu, a família é presente, a família é maravilhosa, a família é competente, a família, mediante todos os abusos do Estado, criou oficinas de ensino, criou um mundo, uma nave. A nave que eu estava aqui, ó, tô até com a minha boina toda sujinha, eu estava ó, lá no porão do poço, no porão da nave, escrafuchando tudo, pegando todo o material para subir o nível desse discurso. Acabo de ser chamada aqui, ó, acabei de ganhar um hello, né, sabe de quem, né? Acabo de ser contactada, acabo de receber mais aqui mensagens preciosas. Um beijo para você, querido. Precioso é você que está aí na audiência, que está aí acompanhando os meus esforços, mesmo mediante esforços a solitária, né? A solitária lutadora, a solitária guerreira, a solitária. Não é solidária, não. Sou solidária com as famílias que foram processadas por causa do experimento, mas sou solitária, aparentemente solitária na luta. Porque os conluios políticos do dono do Ministério Público não param. Os conluios políticos do dono do Ministério Público não param. 2018, meu filho frequentava a escola e 2019 também. 2018, a frequência dele foi 100%. Aí as professoras delinquentes tentaram derrubar essa frequência, impedindo ele de ir para passeios, ostracizando e fazendo bullying com ele, e a gente derrubou para 89 a frequência dele, porque eu mesmo decidi que daquela convivência tinha que ser diminuída. Mas também tiveram os momentos que era passeios e ele, segundo elas, não podia ir. Só ele que não deveria ir. Vejamos, senhores, como eu estou hoje, a pergunta que veio. Como eu estou hoje? Como está você hoje? Pelos vídeos se mostram os resultados. Eu estava às 6 da manhã na reunião, estou sujinho, estava lá no porão da nave, porão do poço da nave, para escrafunchar, para extrair de lá pérolas preciosas, amigo. Pérolas preciosas daquilo que tem que ser mostrado. Quem é Silvia Gimeno? Donos do Ministério Público. Quem é?
Dona Silvia Gimeno, que quer a identidade dela escondida. silvia.ines77@hotmail.com. Eu quero imediatamente a Polícia Civil identificando todos esses e-mails e essas pessoas que querem a sua identidade escondida por causa de estarem trabalhando, forjando um sequestro legalizado dos nossos filhos para serem extraídos dos pais legalmente sem deixar rastro. E quero saber para quem essas pessoas estão trabalhando, quem está lhes pagando. É o que eu quero saber da polícia, da investigação imediatamente. Ah, não tem investigação. Abra-se agora, dono do Ministério Público. E se não abrir, Jorginho Melo, é mais uma prova contra o teu estado maldito. De direito positivo, deplorável. Os senhores me entendem ou eu preciso um português mais explícito? Senhor governador do estado, Jorginho Melo, se não abrir investigação imediata para identificar Silvia Gimeno e todos os canalhas que fizeram denúncia contra meus filhos,